Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem para impactar sua vida. Mas não impactar de forma negativa, mas impactar de uma forma em que você vai ouvir mais a Deus antes de ouvir as pessoas que vivem falando e te influenciando. Muitos dizem assim: eu não me influencio por ninguém. Se uma pessoa vier e me falar o que tenho que fazer desse jeito, eu faço de outro. Mas aí é que pode estar o problema. Talvez a pessoa esteja sendo usada pelo maligno para fazer você realmente fazer o contrário do que você deveria fazer. Já que você tem essa atitude de sempre fazer diferente, o diabo, que não é bobo nem nada, simplesmente usa isso contra você. Mas onde quero chegar falando essas coisas para vocês? Quero chegar no ponto principal da mensagem, que é: devemos ouvir a voz de Deus ao invés de ouvir a voz do mundo. Deus criou o homem e a mulher para viverem em plena comunhão com Ele. Deus nos criou para isso, para estarmos perto dele. No Éden havia tudo: provisão, cuidado, intimidade e o principal, a presença de Deus perto deles. Mas bastou uma voz diferente para quebrar tudo: a voz da serpente. Ainda hoje, muitos trocam a voz de Deus pelas vozes sedutoras do mundo. Como tem pessoas que prestam atenção nas vozes. Hoje existem os influenciadores digitais que, se a pessoa ouve e ela falar algo, ela logo assim embaixo e ainda diz amém. E não estou falando de pessoas que falam de coisas do mundo. Não estou falando isso. Estou falando de influenciadores que, ao invés de fazer o seu papel de pregador da palavra ou pastores, viram coaches. São aqueles que querem influenciar com palavras bonitas e cheias de impacto, mas sem unção nenhuma. Com a unção de Deus vira algo poderoso na sua vida, mas sem a unção dele apenas vai te encher de um pouco de ânimo e isso logo depois passa, é passageiro. Muitos estão na internet agora, neste momento, influenciando pessoas de uma forma negativa, até distorcendo a palavra de Deus. A serpente no paraíso não chegou negando Deus, mas chegou questionando. É assim que Deus disse? Hoje na internet tem aqueles que falam: Deus disse. Mas se você olhar a Bíblia, Deus não disse nada do que a pessoa falou. Pessoas que estão inventando coisas dizendo que é Deus que está falando. Hoje o inimigo também questiona princípios bíblicos. Será que isso é mesmo pecado? Será que Deus realmente se importa? Será que estou falando mentiras? Não é isso que acontece? Não é isso que a gente ouve por aí? Quantas vezes já colocaram coisas em dúvidas em relação à palavra de Deus? Quantas vezes já colocamos em dúvida a palavra, preferindo adaptar Deus à nossa vontade? Mas isso não é certo. Deus não tem que se adaptar a nós e nós é que temos que se adaptar a Ele. Muitos estão trocando Deus por momentos, por coisas boas. Um pecado que ele vai sentir prazer na hora, mas logo vai passar. É prazeroso na hora, mas depois passa. É a troca da verdade por um desejo momentâneo. O desejo momentâneo de Eva foi mais forte que o propósito do eterno, do propósito de Deus. Foi mais forte do que tudo que Deus já havia falado e mostrado para ela e para Adão no paraíso. Quantas pessoas trocam um ministério, um chamado ou até uma família inteira por um prazer temporário? Muitos seduzidos pelos seus desejos carnais. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Isso é muito sério, pessoal. A pessoa acaba levando a outra a cometer o erro. Eva trocou a presença de Deus pelo prazer momentâneo de comer uma fruta que foi agradável aos seus olhos. Mas logo depois do prazer vem o quê? A culpa. A culpa pelo pecado, pelo erro. O pecado que os afastou da presença de Deus. O pecado cria vergonha e nos afasta do altar. É isso que ele faz. Hoje, muitos continuam frequentando a igreja, mas por dentro estão escondidos, afastados, com medo de Deus. Sabe por quê?
porque ainda não estão sendo totalmente sinceros com Deus. Ainda tem pecado escondido. Estão fazendo igualzinho Adão e Eva. Quando Deus perguntou o que eles fizeram, eles começaram ao quê? Dar desculpas. Quantos não estão dando desculpas pelos seus pecados, querendo justificar os seus erros e estão por dentro envergonhados do que estão fazendo? Aí, como sempre, as pessoas querem dar um jeitinho. É aquela falsa solução humana. Adão e Eva costuraram folhas de figueira para cobrir sua nudez, achando que isso fosse resolver os problemas que o pecado lhes causaria. Tentaram resolver o espiritual com soluções humanas, mas não adianta. O espiritual não tem como resolver dando jeitinhos. Não adianta tapar o pecado com boas obras, aparência, religiosidade ou desculpas. Só o sangue de Jesus cobre e limpa. Somente Jesus pode nos restaurar. Não há jeitinho que resolva o espiritual. Deus ainda pergunta para eles: onde estavam? Esperando eles responderem: erramos, Senhor, nos perdoe. Mas eles tentaram o quê? Dar desculpas, dar o jeitinho. Deus sempre dá oportunidades para as pessoas se arrepender, mas muitos preferem ficar com pecados ocultos achando que ninguém está vendo. Precisamos decidir de quem ouviremos a voz, se a voz do Criador ou a voz do enganador. Então cuidado o que andam te sugerindo por aí. A internet tem muita coisa boa, mas também tem muitas coisas que não prestam. Você não pode sair por aí dizendo para tudo que você ouvir amém. Não pode aceitar sugestões como se fossem vindas de Deus, como se Deus estivesse falando com você. Se você quer realmente ouvir a voz de Deus, vá buscar através da sua palavra. Vá orar e pedir para que Ele fale com você diretamente. Pare de ouvir o que as pessoas dizem. Quando você para de ouvir Deus, sempre acaba ouvindo alguém que quer te destruir. Cuidado, pois quem troca a voz de Deus pela voz da serpente, troca a eternidade pelo instante. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra realmente para podermos colocar em prática. Tem muitas pessoas ouvindo a voz do inimigo ao invés de ouvir a sua voz. Pessoas que estão influenciando outras pessoas, distorcendo a sua palavra e fazendo aquilo que te desagrada. E o pior, tem muitas pessoas ouvindo a voz dos enganadores. Pessoas que estão ouvindo a serpente como Eva ouviu. Pessoas que estão ouvindo o diabo como se fosse o Senhor falando. Pai, eu peço ao Senhor, abra os olhos dessas pessoas, abra o entendimento delas para que elas possam verdadeiramente ouvir a sua voz e não ouvir a voz do enganador. Infelizmente, tem muitas pessoas na internet usando esse meio como uma forma de distorcer a tua palavra e levar pessoas para o inferno. Tem pessoas usadas pelo maligno que são aquelas pessoas que fizeram um pacto com ele, pessoas que querem realmente destruir os seres humanos. Pai, toca no coração dessas pessoas que estão fazendo isso para que elas possam se arrepender também. Pessoas que deveriam estar fazendo o bem e neste momento estão fazendo o mal. Eu peço ao Senhor de todo o coração, livra-nos de todo o mal. Livra-nos de tudo aquilo que venha do maligno, Senhor. Nós não queremos ouvir a voz dele. Pelo contrário, queremos ouvir a sua voz, que é o melhor que podemos ouvir. Nos instrua, nos oriente e nos direcione. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dar. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.